No nosso Meta Arte desta semana, a gente reduziu para uma intensidade de mais ou menos meia hora para a gente falar, focar em um assunto só e ficar bem recheado, intenso para quem está assistindo. E essa semana, a gente está passando uma semana especial, está existindo aí uma eleição no domingo, né? Então todo mundo pensa e está se recordando muito sobre brasilidade, sobre quer ser brasileiro, sobre, enfim. E a gente vai aqui colocar sempre nesse ângulo, né? Nesse prisma da arte. E a Camila está aí, a gente vai bater essa bola com esse tema mais ou menos. E aí, como é que é Brasil e arte? Como é que é isso no seu país? Vou dar aquele aloha, aquele alô, 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 alô marciano, né? Falando aqui diretamente da Terra para todo mundo. Oi, pessoal. Estamos aqui novamente mais uma quarta-feira nessa entrevista terapêutica de Jojo e numa semana também aí intensa, né? Intensa e cheia de emoções. Eu tô sentindo depois do eclipse até essa intensidade nos fluxos, né? Nas conversas, nas lives. Então, o que você me perguntou, Joana? Não, exatamente. Vamos pegar a arte e como a arte pode se entrelaçar com. Vamos lá, a gente não vai nem focar aqui, né, em política exatamente, mas numa identidade nacional, uma identidade brasileira. O que é que tem de brasileiro, por exemplo, no seu trabalho? Entendeu? Existe alguma coisa ou o seu trabalho é destacado disso, né? Alguns artistas têm isso muito forte, outros menos e outros de outras formas. Como é que é para você? Então, vamos lá, né? Eu acho que é uma dificuldade para alguns artistas esse lance do que é brasileiro, né? Numa época que fiz trabalho para outras empresas, eu acho que tanto empresas e pessoas que vivem em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, talvez tenham uma dificuldade maior de entender, porque está tudo tão entrelaçado, esses signos, que a gente sempre olha para os estereótipos. Então, a gente tem uma relação de amor e ódio com esses estereótipos, né? O tal famoso país do carnaval, né? Que a gente fala muito, a gente ama e odeia isso ao mesmo tempo, né? A gente fala com amor algumas horas, mas outras horas você fala, ai, será que é só isso? Né? E eu acho que eu sou carioca, moro em São Paulo tem 11 anos e também tive uma criação muito complexa, porque meu pai veio do interior, a minha mãe também do interior, eles se encontraram no Rio de Janeiro e, e assim, eu fui criada com uma cultura americana, eu fui criada com signos da cultura americana, assistindo MTV, cultura pop, anos 80, né? Adorando a Madonna e a Mariah Carey, entendeu? Então, assim, eu tive uma... Sempre foi muito confuso entender onde é que está o Brasil dentro de mim. E isso é recente, tá? E eu sei que tem muitos artistas também que sofrem um pouco disso, porque morrem de medo de serem literais, né? A gente tem esse, ai, será que eu vou fazer isso? Vai ser tão óbvio, será? Mas também, às vezes, é importante ser literal, porque a gente julga muito o nosso processo. Então, para a gente está sendo literal, mas para outras pessoas, aquilo entra em outras camadas, né? Como Então, assim? O que você acha? Como é que você compararia uma coisa e outra? eu acho que podem ser texturas ou alguns códigos, alguns símbolos que você possa colocar, que possa falar assim, não vou usar esse símbolo aqui, que é um símbolo óbvio de tal, mas o jeito que você coloca na sua composição, aquilo pode não, vai ser visto diferente, mas com uma pitada de uma coisa ou outra. Porque quando você começa a construir uma pintura, um símbolo, ou uma escultura, uma colagem que você mesmo faz, você não é mais aquilo, você já criou algo novo, concorda? Você que é Concordo, eu artista lembro. também. Não, eu concordo e lembro uma vez que teve uma exposição no Zero Zero e a gente se Nossa, encontrou. zero, zero, maravilhosa lembrança. A gente estava falando sobre arte, tem muitos anos, deve ter uns 10 anos. E a gente estava falando sobre arte e você chegou mais. E você chegou e falou: gente, se pega a Mona Lisa e põe uma gota de tinta na testa dela, já ressignificou.
É meio isso que você está falando. Nossa, Já que doeu para memória, hein, mim. Joana? Nossa Ah, Senhora! ué, essas mudanças de ar são muito importantes para mim. Nossa, é verdade, eu falei muitos anos isso, mas é muito. Eu acredito, né, que você já. Porque você já entrou num lugar ali que é novo, né? Aham. A originalidade ali se perdeu. Mas voltando à questão do processo de encontrar o Brasil dentro de mim, né? Que eu acho que isso vale para todo artista que está buscando ou que também precisa sair de uma literalidade do que é ser Brasil. Primeiro que eu acho que o mundo inteiro está aqui. Isso, para mim, é uma realidade. O mundo inteiro. Aqui tem 1.000 idiomas. Você tem, ainda mais tanto em regiões do Brasil em si, quanto, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que você tem micro-regiões ali, né? Que também tem várias culturas diferentes. Então, eu acho que essa mistura é uma soma de A com B, é meio um queijo com goiabada que dá uma outra coisa e que ninguém sabe, na real, falar o que é, porque é uma vibe, é uma emoção, é um terceiro item que ele começa a entrar na subjetividade, que é um mood, que é um perfume. Uhum. É isso que eu enxergo. E aí, claro, se você estiver olhando em regiões diferentes, você vai ter aqueles signos de cada região. Se você for para o sul, se você for para o nordeste, se você for, né, você vai ter ali. Porém, eu, como carioca, sinto que o Rio de Janeiro teve uma habilidade de costurar muitos desses signos. Principalmente porque era um grande porto onde se recebia o mundo inteiro, né? E Sim, isso capital, durante 300 milhões de anos, né? Aqui exatamente, todo mundo entrou por ali, né? Naquele porto, mesmo se não parasse ali, entrou ali naquele porto. Então a gente tem naquela região ali onde era, acho que o Porto Maravilha, acho que tinha uma avenida ali que não existe mais, ele foi Uhum. destruída, né? Ali se formou algo muito peculiar, que era como o início de uns cortiços ali. Então, ali, todo mundo morava ali naquela região. As primeiras rodas de samba começaram ali naquela região. Diz até que o samba começou ali naquela região, né? Foi até na casa da tia Ciata, que recebia todo mundo, que era uma baiana vinda da Bahia, que recebia todo mundo ali como uma mãezona. E aí todo Uhum. mundo, o primeiro samba foi iniciado, gravado ali, de uma maneira naqueles encontros com comida, com muita alegria, que eu acho que que aí eu acho que eu consigo te dizer o que é ser brasileiro quando nesse sentido dessa mistura, né? Que é essa mistura de uma pessoa de buscar essa alegria, né? Vamos buscar esse contentamento onde não tem, vamos buscar senão a gente vai morrer, né? De infelicidade, né? A vida está sendo muito cruel. Então também tem uma coisa de comunhão, de encontrar seus pares, de encontrar essa não é tribo, vai, mas Os as suas seus semelhantes, de alguma forma. os seus afetos, as Isso. pessoas e aí aquilo dali, tanto que a gente fala no Rio de Janeiro, né? Qualquer mesinha em qualquer, você tá no boteco, mas dobrou um caixote, botou uma cerveja, acabou, já virou ali, não é muito isso, né? Total. Total. Cansei né, porque eu bebia álcool, né? Pegar uma cerveja, você tá no meio fino, com um amigo e tá tudo lindo ali, Aham. né? Aquilo dali já Já é. funciona, já é. Então, aí, obviamente, nessa narrativa toda que eu me construí, né, mesmo sendo do Rio de Janeiro, todos esses signos foram entrando dentro de mim, mas eu não conseguia dissecar isso num processo criativo, falar, não, isso aqui é Brasil, isso aqui não é, isso aqui é a Madonna, não, tudo misturado. E daí, recentemente, tem o quê? Uns 2 anos, eu recebi um trabalho de uma empresa grande para fazer uma pesquisa com o olhar de um artista sobre o carnaval. E aí, Olha, assim, é uma das maiores experiências, né, de identidade nacional, isso que a gente está falando, futebol, carnaval, exatamente. E aí, é desafiador. a minha primeira impressão foi essa. Eu falei assim, nossa,
eu não me sinto com uma propriedade tão grande para falar sobre esse assunto, mas eu também sou simbólica, né? E falo assim, bom, se isso cair no meu colo, obviamente Vamos nessa. tem um porquê. E aí, mulher, aqui, esse trabalho acho que foi tão importante para mim quanto para a pessoa que eu fiz, porque abriu um portal dentro de mim. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a origem do carnaval lá nos Sumérios, assim, onde eu fui. A gente sai do Brasil, né? Porque o carnaval chega no Brasil pelos portugueses e vai até as primeiras manifestações dessas comunhões, né? Com comida, com alegria, né? Que é do ser humano, da humanidade. E daí eu fico toda arrepiada falando, porque quando você começa a ir longe, né? E pesquisar esses signos, você vê que é do ser humano, né? Então você fala assim, essas comunhões, essas tipo Rituais também coletivos, né? isso, ritual. Vamos ritualizar a primavera. Chegou a primavera, né? Ou as festividades, essa necessidade de festar, né? De brindar, de festejar os acontecimentos, de ritualizar as coisas. Nada era feito por acaso. Tudo tinha uma razão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode contar para a gente como ficou esse seu trabalho sobre carnaval, o resultado dele, materialmente, cores, inspiração? Como é que foi isso? Ah, e depois virou um documento, né, de um PDF, né, com o objetivo era fazer uma pesquisa para traduzir em linguagens e tal, e eu fiz um vídeo monstro, que é uma colagem de outros vídeos com falas de sociólogos, antropólogos, pesquisadores de várias ordens, e colei esse material que é confidencial no sentido assim, não tem como eu publicar no sentido de eu usei outras coisas, foi a atitude de pesquisa mesmo, interna. Sim, Então, sim. é mais para construir o documento no final. E, e aí foi interessante como foi a chegada no Brasil, né? E aí, assim, cortando tudo isso, porque é muita história, talvez você que esteja assistindo aí quiser saber mais, a gente pode falar mais, aí escreve aí no comentário, quero saber mais do carnaval no Brasil. Vai, porque é longo, assim, falar sobre isso. Mas acho que o insight principal foi que quando eu pesquisei tudo isso, eu falei, nossa, me sinto agora tão brasileira quanto outras pessoas que eu considerava brasileiro mais do que eu. Olha, entendi. Porque tem realmente pessoas que estão muito mais envolvidas com essas raízes nacionais, às vezes, do que outras. Eu também me sinto muito como você. Eu tive uma criação e tal, muito pop, então eu sei como é. Parece que tem pessoas que têm mais autoridade sobre Isso! a nossa própria pátria do que nós que somos patriotas, entendeu? E a gente se sente um pouco assim. E aí você está me dizendo que no final você se sentiu tão autenticamente brasileira, apesar de uma criação, do que as pessoas que, enfim, são mais ligadas e trabalham mais com essa brasilidade. Você usou a palavra perfeita, a autoridade, né? Você começa a dizer assim, você se vê tão emaranhada no negócio que você não consegue mais entender o que a gente tão busca, que é a famosa identidade, né? Que tem tanta cultura tão ali certinho do que é. Mas aí que tá, eu acho que comecei a trazer esse sentimento com muito mais propriedade, porque eu consegui ver que o brasileiro é justamente a mistura todos esses signos, né? E que dá Uma grande feijoada. mas que dá esse terceiro item, que esse terceiro item é o it factor, é o fator que faz a pessoa ser brasileira, é justamente essa mistura, que é também você botar o tal lá no altar a Nossa Senhora, daí bota em ançã, aí bota uma fruta do budismo, aí, entendeu? Sincrético. Sincrético. E sincrético no sentido de que, assim, foi como as coisas foram, né? Essas imposições que, né, foram impostas, mas que estão no século XXI. Tá dentro de mim já, não tem como tirar. E como não tem como tirar, isso acaba entrando dentro do meu trabalho também, misturado. E aí fica difícil de detectar o que é o que de quem. E eu tenho um processo de trabalho que eu vou fazendo e depois eu penso no que eu fiz ali e vou entender.
Então, vou te dar um exemplo da própria miçanga. A miçanga existe na minha vida há muitos anos, mas eu também tive uma relação de tipo, não e sim da miçanga. Até que eu resolvi incorporar, porque ela é como quase um chamado a miçanga. E depois eu entrei em profundidade, gente, tem livros e livros e pesquisas de várias etnias sobre a miçanga e a importância da miçanga nos cultos, nos rituais, e códigos visuais também, no uso dos adornos, né? Porque nada era feito à toa, tudo tinha uma razão de existir. Mas também quando você é um artista contemporâneo, se coloca num trabalho de criação e deixa o ego dormindo um pouco e se coloca ali num transe e deixa aquilo acontecer, você capta aquilo igual um radar, aquilo dali que está impregnado dentro de você. Uhum. Uhum. E Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que é interessante permitir esse processo fluido, mas que de momentos em momentos você tem que abrir isso tudo e enxergar esses códigos para se tornar protagonista daquilo que você está fazendo. E nesse ponto, eu acho que muitas pessoas podem se identificar com isso que a gente está falando, né? Porque pessoas criadas nesse emaranhado de os pais de não sei, o pai é filho de não sei quem, casado com a mãe que não sei o quê, que veio da cultura, que mistura farofa com tagine. o Brasil é bem isso, né? Essa assim, é um dos países mais pós-modernos que a gente conhece, é uma colagem alucinante de situações, tempos e culturas, né, diversas. Eu acho que exatamente, né? A gente é meio que um embrião universal. E É, eu acho que, né, é uma identidade muito mais complexa do que se, por exemplo, a gente for catar o que é a identidade do povo francês, entendeu? Que já tem uma coisa, uma história antiga, com vários. Mas, pois é, como fazer uma arte brasileira sem revisitar? Existe como, sem revisitar esse passado, fazer uma arte contemporânea brasileira que tenha cara de Brasil? Porque uma coisa é você fazer, né, uma arte que você vai usar elementos ancestrais, desde os índios até, não sei, nas capitanias hereditárias, ou essa história toda que é riquíssima. Você tem como fazer alguma coisa, uma fotografia do que é hoje, sem usar esses símbolos ancestrais? olha, querendo ou não, o artista que nasce no tempo dele, ele vai executar o tempo dele. Ele querendo ou não. Agora, assim, vai sair, não vai ter como. Agora, se ele tá você pode usar códigos ancestrais, mesmo assim não vai ser, a não ser que você faça uma cópia, mas ainda assim vai ter o vapor de hoje em dia. Não tem Ok. como. O artista ele é o extrato do tempo que ele vive. Ele Isso me vai. lembra, isso me lembra o seguinte, gente. Esse ano, a Semana de Arte Moderna fez 100 anos, né? A famosa Semana de 1922, que é um período da arte brasileira que eu gosto muito porque ela é muito contraditória. Existe ali, né, um pensamento sobre vamos matar as nossas influências europeias e os Uhum, pintores e, né, os artistas em geral e os poetas todos queriam fazer esse rompimento e, ao mesmo tempo, por exemplo, a Tarsila do Amaral, que é uma grande bandeira desse movimento, embora ela não tivesse feito parte da Semana de 22, ela estudou em Paris, né? Ela foi, assim, aluna do Fernando Léger, se não me engano, eu não acho que sim. sei. É. E é isso. E o Lazar Segal, que é um cara do leste europeu, veio para cá e, nossa, fez ao mesmo tempo aquelas artes assim ultra brasileiras, né? Então, só trazendo, porque existia, eu acho que aí fala muito com o que a gente está falando agora sobre o que é arte nacional e o que aquela semana revela para a gente, né? De que existem. Que é difícil, às vezes, a gente criar uma linguagem completamente nova, tipo, vamos romper totalmente com a influência europeia, e, ao mesmo tempo, dá para fazer isso. A Tarsila, mesmo tendo essa formação, ela fez uma coisa
muito Brasil, de uma forma muito impressionante, né? Então, acho que Você falando isso agora, assim, hoje a gente está vivendo também algo muito semelhante, quer dizer, 100 anos depois, a gente ainda está trazendo códigos, assim, na verdade nem códigos, mas a gente ainda está buscando, né, dar mais visibilidade a artistas periféricos, a inclusão, né, de mais mulheres, enfim, de todo esse Brasil que não é incluído, vamos dizer, no cenário. A gente está falando aqui, obviamente tem a parte toda de arte, mas a gente faz um recorte aqui de artistas visuais, né? Artista plástico, enfim. Então, quer dizer, a gente está trazendo ainda, ressignificando, relembrando, ou sei lá o nome, qual é o nome certo para usar isso, para redefinir uma outra linha do tempo, uma outra forma de entender essa arte que é brasileira e que vai mudar muito, eu acho, né? ou seja, a Porque gente ainda está em plena formação ainda de mais arte à medida que a gente está incluindo artistas que não eram de elite, alguma coisa nesse para o nosso momento artístico brasileiro. sem dúvida. Então eu acho que tem muita estrada para rodar ainda. Eu acho que muita coisa vai mudar. Porque isso sim, né? Existe essa pergunta, né? Aonde está a arte brasileira no seu trabalho, né? Você como uma artista brasileira, né? E assim, eu sou sempre muito dual assim nas minhas reflexões, né? Porque de um lado tem isso sim, né? Tem gente que até compartilha desse sentimento de fincar muito a identidade, dizer que um dos problemas do Brasil é exatamente essa falta de identidade, é tudo muito cada um levantando a sua ponta, mas eu penso assim, como artista, né, que tudo bem, é muito interessante saber onde é a arte brasileira, mas eu acho que também só limitar o meu trabalho, dizer que meu trabalho é brasileiro ou não é brasileiro, é me limitar artisticamente também, sabe? E que hoje eu penso numa coisa de talvez furar um pouco essas barreiras, porque as barreiras são mentais também, né? A gente vai criando essas estruturas territoriais, né, para dizer aqui não é você, aqui é você. Fala de você lá, não fala daqui, porque aqui sou eu. E eu acho que isso aumenta o ego, né? A construção de uma coisa de você não vai entrar aqui porque você não pode. E, poxa, se eu, como artista, né, ficar limitada só nisso, então eu tenho esses pensamentos que são bem em polaridade, né? Tem um lado, sim, que é importante, mas eu também não quero ficar prisioneira numa coisa de que, eu tenho que receber esse label, sabe? Que eu sou por isso, eu tô levantando, tipo, Miss Universo, tô levantando ali, eu tenho que falar isso porque eu sou morena, eu tenho isso, meu pai é aquilo. Então é uma reflexão que eu tenho internamente mesmo. E que acaba talvez, eu não sei se eu estou falando uma bobagem, mas acaba talvez, acho que a própria dualidade que você está trazendo mostra, quer dizer, não só que a arte, embora seja muito, se você focar no nacional, ela também pode ser sem fronteiras, né? E assim, é uma cara do Brasil você, na verdade, ter essas dualidades, né? Existem, por exemplo, nações que de repente são mais, né, muito mais antigas do que o Brasil, que são muito uma coisa muito característica, uma coisa só. E a gente é caracterizado por todo É, o mundo que a gente sim, vive. sim. Então, Mas é interessante, porque quando a gente viaja, né? Até fiz parte dessa exposição que foi em janeiro, que é assim, Oh, I Love Brazilian Woman, né? Que é como o estrangeiro, quando você fala assim, eu sou brasileira, aí o cara vai lá e fala para você, né? Oh, I love Brazilian Woman, ou enfim, várias vezes você tá no region, Brasil, Brasil, o Brasil já começa a fazer assim com o ombro, né? aham, No é o sentido de, clichê, né? o Pelé, aí vai falar Pelé, aí vai falar não sei o quê, mas assim, isso, né? São de recortes que as outras, assim como a gente também viaja e acha que o francês é assim, o assado, e o italiano é assim, o assado. Mas, de uma maneira geral, acho que eu estou falando que isso sempre vai ter, eu acho, porque o conhecimento é muito pouco e raso, e a pessoa filtra fora.
do local onde ela não está residindo, né? Ou onde ela não tem referência. Ela vai ver o que a maioria vai empurrar para ela ver. Mas, de uma maneira geral, eu sinto que tem um exercício muito grande de nós, artistas, da comunidade mesmo, artística, de refletir mais sobre esses signos e explorar mais, sabe? Tem uma ideia, vai lá e faz, vai lá e se expressa, sem medo de que não é tão brasileiro, mais brasileiro, menos brasileiro, porque no final é isso, você é um extrato ali do que você está experienciando como a sua cultura, do que você foi, do seu repertório, do que você nasceu. E isso estimula não somente outras pessoas, como, né, o próprio país em si, a ver essa criatividade aí, a ver coisas, né, sendo, eu digo, essa arte pulsante, né, esse movimento mesmo artístico. Então, vamos lá, quando a gente pensa em Brasil sendo conhecida, a arte brasileira sendo conhecida no exterior hoje em dia, para a amargura de muitos e tudo bem de outros, existe o nosso artista Romero Brito. Qual é o seu pensamento? ai, Joana, vamos entrar nas polêmicas, né, dos artistas. Olha, eu tenho uma visão, eu acho, bem diferente da maioria sobre o Romero Brito. Olha, eu acho que para iniciar qualquer assunto, eu acho que assim, cada um tem que fazer o que acha. E quem sou eu para dizer se o cara é bom, se o cara é ruim? Eu acho que também parte de um lugar de julgamento, que eu também quero estimular nos assuntos, que é assim, julgar, sabe? De julgar muitas pessoas pelas práticas delas. Então, cada um tem uma escolha, cada um faz o que está afim de fazer. Pela estética também, né? Escolha, quer dizer, Pela estética, agrada muita gente. Agora, assim, eu acho que o lugar onde ele chegou é louvável. Porque, assim, o cara conseguiu fazer. Se você vê um Romero Brito numa caçamba, muita gente reconhece. Então, assim, eu, como artista, quero que o meu trabalho seja reconhecido qualquer tipo de pessoa. Eu acho que isso daí é o supra-sumo. Eu quero que ele fale com todos os públicos. Isso é muito difícil de você conseguir. Então, existe só uma situação. Desculpa, não, fala. então, só por aí, para mim, já é alguma coisa. Se eu gosto ou não gosto, eu não gosto, não me identifico, mas nem por isso eu vou criticar. O cara, para mim, ele faz o que ele está afim de fazer. Dá para ver que E ele ele não. tem uma coisa que talvez as pessoas tenham algum problema, mas se a gente lembrar, por exemplo, do Andy Warhol, de vez em quando a gente fala aqui sobre ele, mas a gente pensa em Liechtenstein, o pessoal da pop art, Aham. eles são assim, o Romero Brito, para mim, é tipo um ilustrador que colocou as coisas na tela, entendeu? Se você olhar ele de um ponto de vista de ilustrador e não artista, talvez você aceite que seja um trabalho divertido. Minha filha tinha um livro de bebê do Romero Brito, era super divertido, entendeu? Para criança e tal, mas talvez porque a gente acha que a arte tem que ser uma coisa tão superior, É, tão não sei o quê, a gente tenha chegado e baixado a bola do Romero Brito aqui, diz que ele é um cafona. é. Talvez ele fosse, se ele fosse se ele não fosse assim um ilustrador, se a gente visse esse cara por outro prisma. O que Não, que e você pensa? também, assim, se você for parar para pensar, até o próprio mercado da arte ele é bem eurocentrado ainda. Até a forma como a gente faz exposição, tem muito disso. E eu acho que ele traz os signos do nordestino maravilhoso, entendeu? Ele é colorido, ele é o Brasil, gente. Aí fala assim, não, ele não é. Tem gente que tem raiva dele, um ódio. Eu fico impressionada como você pode ter ódio de uma pessoa só porque ele está lá em Miami ganhando dinheiro, gente. Ah, Também não, acho. aí fala assim: ah, não, porque ele não é uma pessoa legal. Sim, mas você não conhece ele. Deixa o cara ser o que ele tá afim de ser. Acho que sim. Se ele fez alguma coisa com você, te distratou, mas eu não tenho essa informação. O que eu tenho informação é que é um cara que faz o que ele tá afim de fazer e ele ganha dinheiro. Que bênção! Eu acho que nessa rejeição a Romero Brito existe um ranço, uma certa raivinha, que na final das contas existe aquela frase: até minha filha poderia fazer esse desenho e ele está bombando. Talvez essa coisa
muito caída, né, que o brasileiro tem com o Nordeste, esse preconceito, e ele é um artista nordestino. Eu acho que tem muitos fatores, e as pessoas reagem de uma forma muito visceral, né? Agora é assim, é para deixar essa reflexão. Tá? E se ele tivesse entrado, se ele fosse um jovem artista no conceito atual hoje em dia? Que a gente Aham. que a gente está num momento de incluir todas essas polaridades aí espalhadas no Brasil. Fica a reflexão, né? Mas Porque como foi há muito tempo que ainda não tinha esse pensamento, então ele ficou estigmatizado. ele ficou estigmatizado e também eu acho que tem tudo isso que a gente falou. Para mim, eu acho que esse signo, e ele também pegou o lado ele fez uma Disney do trabalho dele, né? Tem tudo, tem na caneca, tem tudo. E eu acho que tem um lugar do brasileiro, e eu acho que tem sim uma raivinha, que ele meio cagou para esse mercado de galeria, de SP arte, não sei o quê. E ele meio ligou, foda-se, vou botar na caneca, vou ser tudo, vou ganhar dinheiro, eu faço. Gente, isso é muito maravilhoso. Eu queria ter esse. Merchandising. Ele está muito atual, né? Contemporâneo. Então vamos lá, vamos fazer arte, mas vamos botar em todo lugar, porque a gente vive a era do hiperconsumismo mesmo, né? Exatamente. E ele, se você pensar a geração 80 aí, né, ou 70, que é o auge do capitalismo selvagem, né? De você querer se vender a mãe, né? Vamos vender todo mundo, que é esse pensamento, né? De vamos vender qualquer coisa. E agora, o mais engraçado é que, assim, sem citar nomes, mas você tem aí na nossa cultura, em outros mercados, pessoas que fizeram, criativos que fizeram isso e não tem esse estigma, entendeu? E- Uhum. então, quer dizer, é para se pensar. Eu só vou fazer uma camiseta, Free Romero. Deixa o cara Beijo, em gente! paz! Deixa o cara em paz, gente! Gente, Camiseta Free Romero. eu acho que muita gente vai adorar, porque imagina, é um deboche do deboche completo, do deboche que ele já passa e do deboche que ele já é, entendeu? Nossa, Maravilhoso, adorei. mas total, mas assim, que eu não tinha parado para pensar nisso agora, mas se eles fossem assim, o jovem artista Romero Brito, né, descobriram ele em 2022, ele já está na SP Arte, já está em um monte de lugar. Com certeza, né? Então, Porque eu já vi gente, assim, tem gente que se dá o trabalho de pegar e fazer um post, falar mal do cara, gente. Tipo assim, vai lavar uma louça, pelo amor de Deus. Deixa o cara em paz. Porque ele não tem uma pesquisa. Claro, é só se olhar o trabalho dele, você vai ver que ele não tem pesquisa pura. O cara, ele né, fez o merchandising no próprio trabalho. Ele tem uma subjetividade no nível sim. totalmente profundo. Aham. Não, É, maravilhoso. Em si já é a própria outro tipo, ele faz a arte dele, mas todo esse movimento dele já é uma coisa assim é, maravilhosa, né? Artístico de se, alguma forma. teve um dia até que alguém fez algum post falando mal, claro, dele, aí eu falei, deixa eu entrar ele no Instagram dele. É sensacional o Instagram dele. Ele é um homem celebridade, tipo assim, meio Amaury Júnior, assim. E aí ele se veste, é um personagem muito. Incorpora, né? É um personagem festivo, é um avatar, é um personagem festivo que incorpora esse cara que não tem vergonha de ser brega mesmo. E ele é assim. E também defina o que é brega, né, gente? Eu tenho Isso. isso também, defina, porque assim, depende da pessoa, né? Para mim, brega, eu já perguntei isso para mim, o que que é brega, né? Porque assim, Hum, brega para mim é quando você não faz nada que é autoral ali teu, entendeu? uhum. Que é da sua natureza. Você está Sim, tentando entendi. vestir alguma coisa que não é sua. Que por mais que você olhe para nossa, que cara cool, mas não é ele de verdade. Ele está vestindo, não é ele ali, em essência. Gente, depois dessa, né, a gente começou assim, né? Acho que a gente terminou mais Brasil do que nunca, entendeu? Com esse fechamento Romero Brito. Não, com esse Então, fechamento, Free Romero, Free Arte e Brasileira, Romero, vamos. não, esse assim, para mim foi o concurso. Mas assim, esse fechamento Romero Brito, acho que a gente veio, a gente conseguiu falar, trazer vários elementos hoje, mas olha, realmente Frei Romero, vamos nessa, acho que é muita cara do que a gente está falando, entendeu? Arte
brasileira, identidade, querendo ou não, brasileira. A gente não conhece mais ninguém no mundo que tem exatamente essa pegada Romero Brito de olho, né? Eu acho que também é ser um pouco mais livre no que você está afim de fazer, sabe? Quer fazer coisa branca, quer fazer coisa preta, quer fazer coisa colorida. É não pensar muito, vai lá e faz o que você acha que faz sentido para você. A identidade vai sair com esse fazer, né? Com esse deixar ser, sem ficar sabendo. Acho que a galera pensa muito, tem que fazer isso agora, fazer isso amanhã. É muita pergunta, é muito questionamento, é muito mestrado, doutorado, sabe? É too much. Tem que deixar o negócio, sabe? Just go. Isso. Fluir. Gente, vamos fechar por aqui com muito bom humor e que a semana seja mais leve para todo mundo. Tem grandes decisões acontecendo aí, já já. É isso aí. E, e é isso. Até a Então, nessa, próxima. tá fechando por aqui. Até a próxima para todo mundo. Um beijo. Um beijo. Tchau. Um beijo, Jojo. Até Tchau. mais.